Fala, torcedores, muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos acompanhar aqui os comentaristas da ESPN analisando essa vitória do Flamengo gigante para cima do Chelsea por 3-1 de virada. Flamengo passa por cima do Chelsea pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes e vamos acompanhar aqui o que os comentaristas analisaram sobre essa partidaça do Flamengo no Mundial. Mas antes eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal e deixar aquele like no vídeo. Então vamos ouvir. Existe fora do Brasil uma ideia de futebol, ideal do futebol brasileiro, que eles têm, e a gente também tem, que é sempre um jogo bem bonito, um jogo bem jogado, articulado, com qualidade. Nem sempre é possível. É preciso que o Brasil saiba defender também. Né? Porque é muito legal você falar, você tem que jogar daquele jeito, que bonito, aquele jogo irresponsável. Bonito para eles, vão lá e ganham da gente. Né? Não pode ser irresponsável. Mas o Flamengo conseguiu jogar de forma responsável e um jogo que traz aquela ideia de futebol brasileiro com a bola no pé, com 7 brasileiros, contando o Jorginho aí, 4 estrangeiros, mas os estrangeiros vêm para jogar também dentro de uma ideia de futebol brasileiro, de uma concepção nossa. Então, assim, foi uma vitória muito grande. E o Chelsea não entrou, não tô nem aí, não entrou blasé. Não, entrou para jogar Vera. O Chelsea entrou assim, saiu do jogo com a carteirinha da Libertadores da América. Explica isso. Você pode jogar. Porque ele bateu. Eu tava olhando as faltas do Chelsea. Fez 16 contra o Betis. Hoje foram 14. Betis, final da Conference. Só que tem as faltas que o árbitro deu vantagem. Se você pegar essas faltas, assim, a quantidade e de faltas não foram faltinhas, foram faltas algumas muito duras. Inclusive com cartão vermelho. O Chelsea entrou fazendo muitas faltas duras mesmo no time do Flamengo. O juiz não deu cartão em algumas faltas cometidas pela equipe do Chelsea, entradas duras nos jogadores do Flamengo. O Chelsea entrou para parar os jogadores do Flamengo. Então, assim, o Chelsea entendeu o que vinha pela frente. Talvez o jogo PSG e Botafogo se precisava alertar alguém, alertou. E é diferente de quando a gente tem um Mundial, que é um jogo. E aí a gente tira todas as conclusões num único jogo. Se o Brasil está bem, se o Brasil está mal. Se o Brasil precisa melhorar ou não. E precisamos sempre. A outra é um Mundial um pouquinho mais longo. E ele está mostrando, surpreendentemente, na minha visão, equipes brasileiras muito competitivas e preparadas para essa competição. Não foi uma surpresa. Eu achava que o jogo estava bem aberto, era um jogo imprevisível. Chelsea é um time que oscila bastante. E o Flamengo é, de longe, o melhor elenco que a gente tem no continente, bem trabalhado pelo seu técnico. E nessa disputa em que o Chelsea não conseguiu colocar o jogo na velocidade de um jogo de Premier League, que poderia tornar o jogo desconfortável para o Flamengo, porque me chamou muita atenção como a velocidade do jogo e o ritmo do jogo foram ditados desde o começo pela equipe do Felipe Luiz. Não ficou confortável para o Chelsea em nenhum momento. O Flamengo dominou praticamente o jogo todo. O Chelsea teve muita dificuldade nas transições. O Flamengo dominou a partida do início ao fim do jogo. A atuação de hoje do Flamengo, o maior resultado, a mais difícil, a mais impactante, indiscutível, foi a do Botafogo contra o PSG. Ganhar do PSG hoje é uma façanha. É muito difícil até para as equipes de alto nível da Europa. Essa atuação do Flamengo hoje, olhando o nível do adversário, é a mais completa de todas até agora das equipes sul-americanas, porque ele foi muito bem defendendo, ele saiu atrás no placar por um erro que acontece e ele virou o jogo com muita autoridade. Sim. Ou seja, em nenhum momento ele largou as ideias dele, o que foi treinado, porque ficou desesperado, se lançou à frente, deu espaço para o adversário. Isso mostra uma solidez de equipe muito grande. O que falta para o Flamengo, aí olhando a temporada inteira, e é óbvio que isso nesse momento é pouco relevante, é ser isso consistentemente. Porque ainda tem algumas oscilações, mas hoje, para mim, é uma vitória enorme do Flamengo virar um jogo em Mundial de Clubes. Vou dar um exemplo aqui. Desde que foi estipulada a Copa Intercontinental, de lá para cá eu lembro bem, o Cruzeiro e Bayern de Munique, 76. 76, se não me engano. 6. A única vez que houve uma virada de um time brasileiro contra o europeu foi na final do São Paulo contra o Barcelona. É a única... 92. É a única na história.
Lógico que isso não é uma final, lógico que o Chelsea não é o campeão europeu, mas é um time muito forte, ou seja, virar um jogo desses é uma coisa muito grande. Grande resultado do Flamengo, 3-1 de virada para cima do Chelsea. No Mundial de Clubes, o Flamengo amassou a equipe do Chelsea do começo ao fim da partida. O Bruno Henrique entrou no segundo tempo, decidiu o jogo para o Flamengo, marcando um gol e também participando do segundo gol do Flamengo, do terceiro gol aí da equipe rubro-negra, virada para cima do Chelsea. 3-1, Flamengo amassou a equipe do Chelsea pelo segundo jogo da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. E aí, torcedor, o que vocês acharam desse jogaço do Flamengo para cima do Chelsea? Vocês gostaram da atuação do Flamengo? Deixa aqui abaixo nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Os times brasileiros estão em alta nesse Mundial. Até agora não houve derrota de um time brasileiro até aqui na Copa do Mundo de Clubes. Vamos ficando por aqui, deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações. Um abraço, até mais. Valeu!